Os europeus pediram urgentemente e imediatamente que seus cidadãos deixassem o Irã, enquanto os militares americanos declararam que uma operação militar contra o Irã pode começar já em 21 de fevereiro. Supostamente, essa ordem veio diretamente da Casa Branca. É por isso que em Israel foi declarada a prontidão máxima de todas as forças para responder ao início de uma guerra em grande escala. Em Israel foi declarada a preparação de emergência para um possível reinício dos ataques do Irã ao país. Ao mesmo tempo, o Wall Street Journal, citando autoridades americanas, informa que os Estados Unidos estão transferindo forças aéreas significativas para o Oriente Médio, formando o maior agrupamento aéreo na região desde a invasão do Iraque em 2003. Na região já está em operação o grupo de porta-aviões USS Abraham Lincoln e outro porta-aviões americano, o USS Gerald Ford, também está a caminho. E então, de repente, surge uma evidência de que o Irã está se preparando ativamente para a defesa. Em particular, no dia 18 de fevereiro foi informado que Irã e Rússia começaram a realizar exercícios navais conjuntos no Golfo de Omã. Tudo indica que os Estados Unidos e Israel já estão prontos para iniciar uma guerra em grande escala contra o Irã, já que as negociações sobre o acordo nuclear novamente não deram nenhum resultado. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva seu comentário abaixo deste vídeo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o canal americano CBS News informa que o exército dos Estados Unidos está pronto para atacar o Irã já neste sábado, 21 de fevereiro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre isso por altos funcionários responsáveis pela segurança nacional. Ao mesmo tempo, Trump ainda não tomou uma decisão final, mas discussões dinâmicas e contínuas sobre essa questão estão ocorrendo na Casa Branca. Estão sendo avaliados os riscos de escalada e as consequências políticas e militares. Também se considera a opção da moderação. Uma das fontes da CBS chamou a atenção para o fato de que o Pentágono foi temporariamente transferido nos últimos dias. Ele integra o contingente militar transferido do Oriente Médio para a Europa e depois aos Estados Unidos. O que isso significa? Normalmente, isso acontece antes de uma possível operação militar, para proteger os militares americanos em caso de retaliação do Irã. Ou seja, isso significa que há muitas bases militares americanas em todo o Oriente Médio, e essas bases que não estão envolvidas na operação contra o Irã. Agora, grosso modo, elas estão sendo evacuadas para que, se o Irã retaliar atacando essas bases militares, os militares dos Estados Unidos não fiquem em perigo. Isso, em princípio, é uma decisão lógica para realmente tirar do alvo aqueles que não estarão envolvidos nessa operação. Enquanto isso, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, declarou que existem muitos motivos e argumentos a favor de um ataque ao Irã. Porém, Trump conta primeiramente com a diplomacia. É isso. Na véspera, um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos informou à publicação Axios que os militares americanos atacarão o Irã em breve, com uma probabilidade de 90%. Ele destacou que a operação será uma campanha mais parecida com uma guerra em grande escala do que com ataques pontuais, como foi no ano passado. Nesse contexto, em Israel foi declarado o mais alto nível de prontidão para a guerra. Segundo a mídia israelense hoje, Israel começou a se preparar para a possibilidade de uma retomada dos ataques do Irã ao país. Segundo um alto funcionário americano, as negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã em Genebra foram insignificantes, uma perda de tempo. Outro funcionário afirma que o Irã tem até o final do mês para concordar com um pacote de concessões significativas em relação ao seu programa nuclear. Ou seja, deram novamente um prazo de 2 semanas antes de atacar. Aliás, lembro que, naquele ano, em junho, Trump praticamente cumpriu o prazo. Passaram-se 2 semanas e 3 dias e os Estados Unidos realmente atacaram o Irã.
Enquanto isso, Israel realizou reuniões em todos os níveis para se preparar para uma possível aprovação do ataque por Trump. Além disso, o país também concorda com a avaliação negativa das negociações em Genebra, expressa por autoridades americanas. Na opinião de Israel, existe uma alta probabilidade de que o Irã ataque seu país em caso de um ataque dos Estados Unidos ou de um ataque conjunto de Washington. Por esse motivo, o comando da retaguarda das Forças de Defesa de Israel e outros serviços de emergência receberam a ordem de se preparar para esse desfecho. E se contarmos o número de tropas que os Estados Unidos enviaram para o Irã, já são mais do que havia antes da invasão do Iraque em 2003. E isso ainda não é tudo. Os Estados Unidos continuam concentrando uma colossal frota de porta-aviões na zona de responsabilidade, preparando-se para uma possível campanha no Irã. De acordo com os dados mais recentes, o número total de aviões de ataque que já chegaram ou estão a caminho ultrapassou 140 unidades, sem contar a aviação embarcada e os aviões especializados, ou seja, o número é ainda maior. E então eu tentei reunir para vocês um quadro completo a partir de fontes abertas, e ele simplesmente impressiona. O agrupamento dos Estados Unidos na região atualmente inclui 3 grupos de 30 caças furtivos, F-35 a 36 caças de ataque, F-15 e 12 aviões de ataque A-10, C e nada menos que 48 caças F-16 de várias modificações. Um lugar especial é ocupado por 12 caças F-20 e 2 Raptor e 6 aeronaves de guerra eletrônica EA-18G. Mas todos esquecem que, além de Israel, o Reino Unido também vai se juntar à operação. O contingente britânico composto por F-35B e Eurofighter Typhoon já está complementando esse agrupamento. A escala da operação também é confirmada pela atividade sem precedentes dos aviões-tanque, com pelo menos 85 reabastecedores aéreos registrados hoje no ar e em pontos estratégicos. São KC-135, KC-46 e KC-10. Essa densidade da frota de reabastecimento permite potencialmente manter centenas de aviões no ar 24 horas por dia, possibilitando colocar todo o grupo no ar e realizar um ataque extremamente poderoso e coordenado. Só imagine mais de 150 aviões no ar ao mesmo tempo. Além disso, hoje o segundo porta-aviões, o USS Gerald Ford, foi avistado na costa do Marrocos. Mas isso significa que ele já está quase na posição e neste momento está passando por Gibraltar em velocidade máxima. E para reforçar ainda mais a distância, foi destacada uma força liderada pelo USS Abraham Lincoln. E agora o Ford segue acompanhado por seu grupo de ataque de porta-aviões, incluindo destroyers, navios de apoio e até mesmo um submarino nuclear. Mas o Irã também está se preparando abertamente para uma possível guerra com os Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, o Irã está reforçando sua presença no Estreito de Hormuz, importante via para o fornecimento global de petróleo. O Irã ainda possui reservas significativas de mísseis antinávio e lanchas rápidas, capazes de ameaçar a frota dos Estados Unidos e a navegação comercial. O Irã está restaurando e dispersando a infraestrutura de lançamento de mísseis balísticos, tornando as plataformas móveis menos vulneráveis a ataques aéreos. O Irã está retornando ao conceito de defesa em mosaico, que é um sistema de comando descentralizado, permitindo continuar a resistência mesmo em caso de ataques contra a alta liderança militar e política. O Irã está reforçando ainda mais as instalações nucleares, inclusive em Isfahan e na região da montanha Picaac, fortalecendo-as com sistemas de defesa aérea. Tudo isso indica que o Irã está se preparando não para uma troca limitada de ataques, mas para um cenário de confronto prolongado e mais amplo. Paralelamente a isso, a Rússia também decidiu entrar nesse confronto. Hoje, 19 de julho. Em 18 de fevereiro, a Rússia e o Irã realizam exercícios navais conjuntos no Golfo de Omã e no norte do Oceano Índico, em meio à preparação dos Estados Unidos para um ataque a Teherã. Antes disso, o assistente do presidente da Federação Russa, Nikolai Patrushev, declarou que a Rússia, o Irã e a China enviaram navios de guerra para o Estreito de Hormuz para os exercícios conjuntos Cinturão de Segurança Marítima 2026. Estas são as 8ª manobras desse tipo, realizadas desde 2019 por iniciativa da Marinha do Irã. E aqui está o que é característico durante os exercícios. Teherã anunciou o fechamento parcial do Estreito de Hormuz,
que serve como uma importante rota de transporte para o fornecimento de petróleo e gás natural liquefeito ao mercado mundial. E aqui eu quero trazer mais uma informação importante. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, pediu aos cidadãos poloneses que deixem o Irã imediatamente, acrescentando que, sob nenhuma circunstância, ninguém deve viajar para esse país. Como ele alertou que a perspectiva de um conflito ativo é muito real, Tusk afirmou que o conflito pode estourar em poucas horas e, então, a evacuação pode se tornar impossível. E para finalizar, vou citar Donald Tusk. Por favor, levem isso a sério. No passado, tivemos uma experiência desagradável quando as pessoas ignoraram esse tipo de aviso. Por isso, quero enfatizar mais uma vez: saiam imediatamente do Irã ou cancelem suas viagens. Se um conflito armado estourar, ninguém poderá garantir uma saída segura para vocês. Aqui vou colocar reticências. Deixem suas opiniões nos comentários, inscrevam-se no canal e deixem um like se acharam este episódio interessante e útil. Vocês podem apoiar financeiramente o nosso canal no YouTube com uma doação ou assinatura paga pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Lá existem várias plataformas diferentes. Escolha aquela que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Cuidem-se e até mais.